Graças e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, o nosso estudo bíblico da Igreja Batista Missionária El Shaddai, Congregação Batista Missionária El Shaddai no Timbi, e Igreja Batista Missionária em Areinha, todas elas em Camaragibe, para aprendermos juntos a palavra de Deus. Eu me chamo Linaldo Lima, para quem não me conhece, sou seminarista da igreja, membro da igreja, e estamos aqui para aprendermos juntos, um com os outros, eu com você, você comigo, e juntos aprendendo da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que é o maior professor que nós temos. Pois bem, como sempre nós fazemos, damos aqueles minutinhos que são suficientes para que você possa chegar, sentar no seu sofá, pegar o seu café ou terminar o seu café, pegar o link dessa transmissão e compartilhar com seus membros de família, com seus grupos familiares, ou então simplesmente terminar suas coisas, se concentrar e estudar junto conosco, aprendemos um pouco a palavra de Deus hoje. Hoje estamos no estudo de número 5 de Teologia Cristã, estamos tratando sobre a doutrina de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco, refletirmos um pouco, extrairmos mais um pouco sobre a personalidade de Deus. Que Deus é esse que nós servimos? Será que ele sente as mesmas coisas que nós sentimos? Será que ele tem sentimentos? Será que ele pensa? Será que ele age? O que é que forma a personalidade de Deus? E nós vamos navegar um pouco por conteúdos bíblicos, por textos bíblicos, para compreendermos a ideia da personalidade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você está assistindo a esse estudo pelo canal da nossa igreja no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, inscrever, ativar o sininho das notificações que fica bem ao lado e dar um like, um joinha nessa transmissão para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Se você também está assistindo a esse estudo pela página da igreja no Facebook, não deixe de curtir a página IBME Oficial, como também se inscrever no canal da IBME Oficial no YouTube. Também não deixe de seguir o Instagram da nossa igreja, IBME Oficial, e fique atento à nossa programação, que está voltando gradativamente na questão presencial, com todos os cuidados e protocolos que nos foram recomendados, mas não deixando de nos congregar, como diz a palavra de Deus, para juntos sairmos dessa, para conseguirmos vencer essa pandemia que tanto tem afligido a muitos, né, e muitas pessoas, mas nós estamos aqui para vencê-la em nome de Jesus. Dados esses recados, vamos fazer nossa oração e começar o nosso estudo bíblico de hoje. Amém? Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir, mesmo que de forma virtual, para aprendermos um pouco da tua palavra. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, possa falar aos nossos corações e nos fazer cada vez mais servos teus, termos uma vida de relacionamento contigo, nos fazermos cada vez mais fortes na tua presença, buscando a tua face, nos rendendo à tua vontade. Seja conosco, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu neste dia. Prepara o nosso coração e abre nossa mente. Ilumina nossos corações e abre nossas mentes, para nós aprendermos mais da tua palavra. Convidamos ao Espírito Santo para que tu sejas o professor nessa noite e nós apenas a ferramenta para trazer o conhecimento da tua palavra ao coração da tua igreja. Que o Senhor não possa, e nós repreendemos nesse momento, Deus, todas as coisas que venham tirar a atenção dos teus filhos deste estudo, para que nós possamos aprender ao máximo e cada vez mais colocar em prática na nossa vida, para te servirmos melhor, tanto na nossa família, como na nossa igreja, como na sociedade em que estamos inseridos. Para a glória do teu nome, Deus, nós te oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Vamos mudar a tela aqui. Estamos aqui no estudo bíblico. Teologia cristã. Doutrina de Deus é o tema. Aula 5, personalidade de Deus.
Personalidade de Deus, algo assim. E aqui, como introdução, a pergunta: qual é a personalidade de Deus? E aqui nós vamos trazer o pensamento de muitas correntes que definem e conceituam Deus de uma forma equivocada. E por último, nós traremos o teísmo, que é que é o que a gente vai falar sobre a definição de Deus, qual é a sua personalidade. Opa, era pra voltar. O que é que diz o panteísmo? O panteísmo diz que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Ora, se Deus está em tudo e tudo está em Deus, então Deus é a pedra e a pedra é Deus. Se Deus está em tudo, Deus está nesse lápis, nessa caneta, que é lápis esferográfico. E essa caneta é Deus. Há muitas doutrinas panteístas que muitas delas estão nos países do Oriente Médio, em que você não pode comer determinados animais porque eles são a personificação de Deus. Então, se eu acreditar que Deus está em tudo e tudo está em Deus, então Deus pode ser uma pedra, pode ser um carvão, pode ser um animal, pode ser um lápis, pode ser um microfone, pode ser um notebook, pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, porque tudo está em Deus. Esse é o conceito do panteísmo. O deísmo vai dizer que Deus criou e organizou o universo, mas abandonou a sua própria sorte e não interfere nem mantém nenhum envolvimento com ele. Ou seja, Deus criou, organizou e depois abandonou o universo para que ele fosse evoluindo por conta própria. E nós sabemos, nós acreditamos que não foi dessa forma e que não é dessa forma que Deus faz, muito pelo contrário. Ele é um ser pessoal que em santo amor cria, governa e mantém todas as coisas com seu poder. Terceiro, o ateísmo. O ateísmo vai dizer que Deus não existe e deve ser totalmente negado. Deus não existe, tudo aconteceu por uma evolução das espécies, as espécies sempre existiram, mas Deus não existe, Deus é criação da mentalidade humana e que tudo que se fale a Deus deve ser negado, porque Deus não existe, então como é que eu vou... É assim que o ateísmo acredita. A quarta coisa é o agnosticismo. O agnosticismo é um ateu melhorado. Porque ele diz que acerca de Deus não se pode ter nenhum conhecimento, mas ele não nega a existência. Mas é um ser inanimado que ele não conhece, portanto não tem como definir e não tem relação com ele. Então, é um agnóstico, é aquele que não acredita que Deus pode ser conhecido ou se dar a conhecer a alguém. Então, é aquele que não acredita naquilo que não pode ver, naquilo que não pode comprovar, naquilo que não pode testificar com a ciência de forma lógica. Então, é algo desconhecido, então ele não tem interesse. O panenteísmo diz assim, ó, o panenteísmo diz que Deus está num processo de evolução juntamente com o universo. Deus está igual ao universo em processo de evolução. Deus ele vai ficando mais forte à medida que os anos vão passando. Ele vai evoluindo, que ele vai processando e que ele vai obtendo graus elevados como o universo. Né? Então, o panenteísmo acredita que Deus evolui conforme, junto com o universo. E o teísmo, que é o que a gente quer falar aqui, a gente crê que teísmo é que acredita na existência de Deus, né? Que Deus criou o universo, ou seja, ele é imanente, ele é poderoso, ele é o todo-poderoso, ele está acima de qualquer coisa. Ele foi quem criou todas as coisas, criou o universo e se relaciona com este, ou seja, Deus é transcendente, está acima, está atemporal, está acima de qualquer criação, criou todas as coisas e se relaciona com essas coisas, destacando que ele é superior a todas as criaturas
feitas por Deus. Então, Deus é imanente, Deus é transcendente. Ele criou todas as coisas, ou seja, ele é a origem, ele é o ponto de partida, ele é o ponto de início de tudo. E mesmo sendo tão poderoso ao ponto de criar todas as coisas e dar origem a tudo, ele faz questão de se relacionar com tudo que criou, governando, mantendo e administrando, como também se relacionando à medida que intervém em todas as coisas com a sua soberania. Então, e mesmo nessa relação, principalmente com o homem, Deus deixa bem claro que ele é o Criador e nós somos a criatura. E ele é o Pai e que nós somos os filhos. E ele é santo e que nós precisamos ser santos para nos relacionarmos com ele. Ele dá a entender que ele deixa claro, não é que dá a entender, ele deixa claro que ele é superior a todas as coisas. Louvado seja o nome de Deus. Então, nós vamos agora entrar definitivamente sobre os pontos da personalidade de Deus. Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, que nós servimos a um Deus que pensa. O Deus que pensa. E aqui nós trazemos alguma coisa. O conhecimento de Deus, em primeiro lugar, ele é perfeito. Vamos ver isso? Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, o versículo 4 diz o seguinte. Salmo 147, o verso 4. Não é versículo, porque ele não tem capítulo. Salmo 147, verso 4, diz assim: Ele conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Veja que Deus, olha o Deus que nós servimos, que dá nome, veja que coisa maravilhosa. Isaías, que dá nome, que conta o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Quem é o ser que tem contados o número de todas as estrelas do universo e a todas chama-as pelo seu próprio nome? Somente o nosso Deus, o Deus que criou todas as coisas. Somente aquele que criou é quem sabe o nome de todas as coisas, porque ele chama pelo seu nome. Louvado seja o nome de Deus. Isaías 40, versículo 8, vai dizer o seguinte. Isaías 40, versículo 8. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. O conhecimento de Deus é perfeito e é eterno. Para sempre. Não muda e nem sofre variação de mudança. Isaías 55, 9, para fechar esse ponto, veja o que diz o texto. 55, 9 de Isaías vai dizer o seguinte: Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O conhecimento de Deus é perfeito. O Deus que pensa acima de todas as coisas, tem conhecimento e pensamento infinito, e seu conhecimento não só é perfeito, como é eterno, como permanece para sempre. E como 55:9, louvado seja o nome de Jesus, como são mais altos do que os nossos pensamentos. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Seu conhecimento é infinito e majestoso. Esse é o Deus que nós servimos. Segundo ponto ainda sobre o que Deus pensa. A sabedoria de Deus é verdadeira. A sabedoria é de Deus. A sabedoria verdadeira não é dos homens, não é das filosofias humanas, mas a verdadeira sabedoria, ela emana de Deus. E o próprio Salomão vai dizer isso, que o temor é o princípio da sabedoria. Temor a Deus. Veja o que Jó vai dizer no seu livro, capítulo 11, versículo 6. Jó, capítulo 11. Jó 11, versículo 6.
e que te mostrasse os segredos da sabedoria, que são dobro para aquele que a tem. Sabe, pois, que Deus requer de ti mesmo, de ti menos do que merece a tua iniquidade. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Por que primeiro, irmão Linaldo? Porque é livro, não é carta. Quando é livro é primeiro, quando é carta é primeira. Não é 1 Samuel, nem 2 Samuel. 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte: Não faleis mais com tamanha soberba. Não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. A sabedoria de Deus, ela é verdadeira. Isso aí esse aqui é o contexto da oração de Ana pedindo um filho a Deus, e que consagraria esse filho a Deus, e dessa oração nasce, né, depois mais para frente, Samuel. Agora vamos para Jó, capítulo 2, Jó 12. Jó 12, versículo 13. Jó 12, 13 vai dizer o seguinte: Com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Louvado seja o nome. Com o Senhor está a sabedoria e a força. Ele tem conhecimento. Louvado seja o nome. Para fechar, a onisciência de Deus é inescapável. Muitas vezes a gente se pega definindo onisciência como que Deus estivesse presente. Na verdade é a onipresença, né? Como se Deus fosse procurar saber todas as coisas. Na verdade, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Ele sabe todas as coisas, porque todas as coisas estão diante do seu conhecimento. Antes, o próprio salmista vai dizer, Salmo 139, verso 6, né, que antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabe de tudo. Vamos ver isso, para não ficar somente nas minhas palavras, para que os irmãos comprovem pela palavra de Deus que o que está sendo pregado está sendo comprovado na sua palavra. Salmo 139, dos versos 1 até o verso 6. Ó Senhor, tu me vasculhastes e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que, ó Senhor, tu sabes de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançar. Nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo, irmão. Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas estão escancaradas diante dos seus olhos. Esse é o Deus que nós temos. É esta a personalidade do Deus que nós temos. Nós servimos ao Deus que conhece tudo. Ele sabe o teu andar, o seu deitar, o teu levantar. Conhece todos os teus caminhos. Não tem como nós nos escaparmos da presença de Deus. E o interessante é que você imagina que Jonas tentou fugir da presença de Deus. E quando ele é pego no ventre do peixe, é que ele se liga, é que ele se lembra, é que ele atenta para o fato de que ele não tem como fugir da presença de Deus, porque Deus conhece tudo, sabe de tudo, vê tudo. Não tem como nós fugirmos diante de Deus. 1 Samuel 16, 7. Veja que coisa linda. Quando Samuel vai escolher o rei de Israel para substituir Saul. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Quando Samuel chega diante dos filhos de Jessé e vê o grande Eliabe, diz assim: estou diante do rei. Veja o que Deus diz. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E aí todos os filhos de Samuel foram passando. E aí no final ele falou: já acabaram teus filhos?
E aí, interessante é que Jessé vai dizer: não, o menor está cuidando das ovelhas. O menor está cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz: pois manda buscá-lo, porque ninguém vai sentar à mesa e nem vai comer até que ele chegue aqui. Quando chega, eu começo a viajar quando eu começo a ler esse texto e começo a imaginar Samuel, homem de Deus, né? Homem profeta, a boca de Deus para falar o coração da igreja, do povo de Israel. Chega diante da casa de Jessé e percebe que todos os filhos levam a primeira paulada de Deus, né? Primeiro porque Samuel queria proteger Saul de todo jeito e queria que Saul tivesse outra chance e Deus já tinha rejeitado Saul. Porque Deus tem o poder de suas escolhas. A sua soberania faz com que ele escolha como ele quer, não como nós queremos. E aí Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul. E aí manda Samuel, Samuel vai lá e quando chega diante do filho de Jessé, percebe que o filho de Jessé era alto, bonito, né? Segundo os historiadores, claro, né? E aí pensa no perfil que Saul tinha. Saul era bonito, a Bíblia diz que dos ombros para cima ninguém era tão belo naquela região como Saul. E aí o Senhor faz com que dá uma puxada em Samuel e chama a sua atenção para o fato de dizer o seguinte: olha, eu não vejo como você vê, não, como vê o homem, não. O homem olha o que está diante dos seus olhos, olha para a aparência, vê a beleza estética, vê a coisa do lado de fora. Eu olho o coração. Depois de ter levado essa chamada, com certeza Samuel deve ter começado a entender e a dar lugar ao ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. E aí os filhos de Samuel foram passando e aí nenhum deles foram aprovados por Deus. E aí quando Samuel diz que todo mundo só ia sentar à mesa e comer quando o menor chegasse, quando o mais novo chegasse, e o mais novo era Davi. E aí Samuel manda chamar Davi, Jessé manda chamar Davi. Quando chega Davi, imagina comigo, irmão, quando Davi chega na casa, o menor dos filhos, criador das ovelhas, o homem do anonimato, o que estava escondido pelo pai, aquele despertar, sabe aquele arrepio que o crente pentecostal sente quando ele sente a presença de Deus, quando ele está orando, ele sente que Deus está falando ao seu coração, ele sente aquela emoção, aquele arrepio, aquela graça que lhe enche o coração, que faz ele chorar, que faz ele se arrepiar, que faz ele falar em línguas estranhas na sua oração com Deus, que faz com que ele sinta a presença de Deus. Eu imagino, como Linaldo, é claro, eu sentiria isso na hora que Davi chegasse, rapaz, na sala, chegasse na casa, diante dos olhos de Samuel, Samuel pudesse contemplar que aquele era o escolhido. E aí, aquela mensagem do Espírito falando no coração de Samuel: o homem é esse. Foi esse que eu escolhi, Samuel. Pode ungí-lo. Rapaz, só quem sente, só quem sabe, aleluia, é que pode imaginar isso. Viu? 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, para nós fecharmos esse primeiro ponto. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 39. Diz assim: então ouve tu no céu o teu lugar de habitação e perdoa e faz e concede a cada homem cujo coração conheces, conforme os seus caminhos, pois tu, somente tu, conheces os corações de todos os filhos dos homens. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. É este o Deus que nós servimos. O Deus que conhece todas as coisas. O Deus cujo conhecimento é perfeito, cuja sabedoria é verdadeira e cuja onisciência é inescapável. Não tem como escapar. Amém? Aplicação. Deus nunca é surpreendido por nossos erros e pecados, pois nada foge do seu conhecimento. Porém, como fonte de toda a sua sabedoria,
nos oferece as condições para uma vida que lhe seja agradável através da sua palavra. Ou seja, Deus sabe que você erra, Deus sabe que você peca e não quer que você se acomode com isso. Pelo contrário, Ele nos dá condições para nos arrependermos e todos os dias buscarmos a sua presença, fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele nos dá os meios para vencermos o pecado e a tentação que todos os dias nos quer levar para viver uma vida na carne. Mas Deus nos dá condição e o seu consolador para nos fazer viver uma vida em espírito. Segundo ponto, falamos do Deus que pensa e agora do Deus que sente. Deus sente como também nós sentimos, viu? Vamos lá. Deus se alegra. Neemias 8:10. Olha que coisa linda. Neemias 8:10. Olha aqui, ó. Neemias 8:10 vai dizer o seguinte: Então lhes disse: Segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura, e enviai poções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Deus. Nem estejais contritos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vou pegar um texto aqui, Deuteronômio 39 de Deuteronômio. Veja o que diz, 30, versículo 9. E o Senhor teu Deus te fará abundante em toda boa obra de tua mão, no fruto do teu corpo, e no fruto do teu gado, e no fruto da tua terra, para o bem, porque o Senhor teu Deus se alegrará contigo, para o bem, como se alegrou com os teus pais. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 62:5. Isaías 62:5. Porque como um homem jovem casa-se com uma virgem, deste modo teus filhos se casarão contigo. E como o noivo no dia do casamento regozija-se com a noiva, deste modo teu Deus se regozijará com. Ou seja, Deus se alegra. Deus se alegra com a tua vida santa. Deus se alegra com a tua vida de rejeição ao pecado. Deus se alegra com o teu esforço para viver uma vida santa, com tua vida, quando você se arrepende. Deus se alegra quando você faz o que Ele quer. Deus se alegra quando você está conseguindo cumprir a sua vontade. Deus se alegra quando a gente fala a verdade. Deus se alegra quando nós amamos o nosso próximo. Deus se alegra quando vivemos uma vida em honestidade. Deus se alegra quando nós fazemos a sua vontade. Deus se alegra quando nós damos esmola sem aparecer. Deus se alegra quando a gente estende uma mão sem que a outra veja. Deus se alegra quando nós sentimos a dor do outro. Deus se alegra quando nós sentimos a dor do pecado. Deus se alegra quando nós queremos viver uma vida de novidade de vida. Deus se alegra quando nós queremos viver no Espírito, quando nós crucificamos a nossa carne, quando nós abrimos mão do nosso eu, quando nós rejeitamos o nosso orgulho. Deus se alegra. Deus se alegra quando fazemos a sua vontade. E meu amigo, Deus alegre, Deus feliz com a nossa vida. Ah, meu amado, é o êxtase que Ele quer. É aquele sentimento que Ele diz assim. É como se eu imaginasse na minha mente pequena, no meu pensamento pequeno, a grandeza de Deus olhando para o Filho Jesus à sua direita e dizendo o seguinte: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena e valeu a pena. Louvado seja. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus se alegra com a tua vida. Deus se alegra com a tua vida quando a tua vida alegra a vontade de Deus. Louvado seja o nome. Deus se alegra com a minha vida quando a minha vida está no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vale a pena entregar-se por completo para que Deus nos use. Louvado seja Deus. Opa. Do mesmo jeito que Deus se alegra, Deus também se entristece. Vamos ver isso. Efésios 4:30. 4:30 de Efésios. Olha como diz.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isaías 59:15, antes que nós possamos fazer essa aplicação. Isaías 59:15. Isaías 59:15 diz o seguinte: sim, a verdade fracassa, e aquele que se afasta do mal faz de si mesmo uma presa. E o Senhor viu isto, e isto o desagradou, e não houvesse discernimento. O que é que entristece Deus? Deus se entristece. Deus se entristece quando eu erro. Deus se entristece quando eu falho, quando eu peco. Deus se entristece. Espírito Santo, nós somos alertados para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Entristece ele é tudo aquilo que fazemos contra a sua vontade, contra a sua palavra. Quando nós somos indiferentes à dor do nosso próximo, quando nós somos orgulhosos, quando queremos que nós sejamos o centro de todas as coisas, quando nós rejeitamos a ajuda do nosso próximo, quando nós odiamos o nosso irmão, quando nós deixamos de lado, os seus ensinamentos para fazer a nossa vontade. Deus se entristece, mas nós não queremos que Deus se entristeça conosco. Nós queremos que Deus se alegre conosco. Então nós, quando fazemos a vontade de Deus, Ele fica feliz. Quando nós erramos e pecamos, Ele também fica triste. Ele fica triste, porque não foi para isso que Ele nos fez. Ele não fez para vivermos uma vida de pecado. E por isso Ele mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, mesmo quando nós não merecíamos. Deus também se indigna, Ele se ira. Vamos ver isso, 1 Reis 11:9. 1 Reis. Deixa eu só colocar aqui. Só um momentinho. 11:9. 1 Reis 11:9. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor de Israel, o qual havia aparecido 2 vezes. Salmo 60, verso 1, você lê em casa. Zacarias 1:15 também, para a gente ganhar um pouquinho de tempo também aqui. Deus se indigna, Deus se ira, Deus fica indignado, Deus fica irado, né? São sentimentos semelhantes, sinônimos, mas a diferença vai ser que ele fica revoltado, ele se entristece, se indigna e se ira, e foi a ira de Deus que foi descarregada sobre Jesus, que era para toda para ser descarregada em cima de nós. Números 11:1. Números 11:1. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu isto. E a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Deus se ira. Deus ama. Pelo que, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui eu vou citar também Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Veja, nós sendo... Vou ler de novo. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Olha o Deus que nós servimos, irmãos.
Deus que se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores, morreu, mandou seu filho para morrer no nosso lugar. E o próprio Cristo, que não usurpou em ser igual a Deus, não usou como vantagem o fato de ser igual a Deus, se humilhou. Que Deus é esse, meu irmão? Que Deus é esse? Esse rapaz do milho me persegue, viu? Não é possível, não. Se foi na igreja domingo pregando, ele me atrapalhou. Que Deus abençoe. Ele não me atrapalhou, não, né? Ele estava fazendo o seu trabalho, está vendendo o seu peixe. Que Deus abençoe e que ele faça com que ele venda cada vez mais e prospere e seja abençoado para que tenha tempo para servir a Deus junto conosco, em nome de Jesus. Sexto, Deus se enciuma. Ou seja, Deus é zeloso, viu? Deus, ele é zeloso para com os seus filhos. Êxodo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim: Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, que eu sou, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Louvado seja o nome de Jesus. Daqueles que me aborrecem. Veja. Tiago 4:5, para nós fecharmos também aqui essa parte de Deus em ciúma. Tiago. Hebreus, Tiago, Pedro e Pedro. Tiago 4:5 diz assim: Pensai vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele não divide com ninguém. A glória que é dele, ele não compartilha com outrem. Ele não quer você por metade, ele quer você por inteiro. Ele não me quer pela metade, ele me quer por inteiro. Ele não divide a sua glória com ninguém. É para ele. Por isso que nós não podemos servir a dois senhores. Ele zela pelos seus, ele zela pelo seu povo. E ele não quer que seu povo adore qualquer coisa, qualquer pessoa, a não ser a si mesmo, a ele mesmo. Ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de você. É a menina dos olhos de Deus. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Ele tem. Veja o que Jesus vai dizer sobre nós não nos ficarmos ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha os lírios do campo que nem se fiam, que nem cegam, nem trabalham, nem se fiam. E o Senhor, nem Salomão em toda a sua beleza se veste como um deles. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele cuida de nós. Ele tem zelo por nós, ele tem ciúme de nós. Não é o ciúme sob a perspectiva humana, é o ciúme doentio que o homem tem da mulher, ou a mulher tem do homem, que quer aquele presente só para si. No sentido de sexual da palavra, não. É o ciúme de quem quer você só para ele, para nós irmos para o céu, viver com ele para sempre e eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Aplicação. Em meu relacionamento com Deus, que tipo de sentimento provoco nele? Será que meus procedimentos em família, trabalhos, estudos ou na igreja têm despertado alegria ou tristeza? Contentamento ou indignação em Deus? Será? Vamos refletir e pensar um pouco sobre isso, né? Que tipo de sentimento? Será que eu estou provocando alegria em Deus? Será que eu estou provocando ira, indignação, tristeza? Porque tudo que nós fazemos por Ele e para Ele, Ele sente como eu também sinto. Não é chato amar e não ser amado? Não é chato estender a mão e a pessoa não dá para você ajudar? Não entristece você ver seu filho ou sua filha fazendo algo errado que você ensinou certo? Não entristece? Pois é, Deus se sente do mesmo jeito. Deus sente do mesmo jeito quando a gente erra com Ele, quando a gente falha. Ele se entristece. Então, diante de tudo que a gente falou, que sentimentos eu, Linaldo, tenho provocado em Deus? Será que meus procedimentos em família, trabalho, estudos ou na igreja têm despertado alegria
ou a tristeza de Deus? Será que eu tenho despertado contentamento ou indignação em Deus? Isso é um bom ponto para nós refletirmos. E aqui, terceiro e último ponto, o Deus que age. Ele operou com a sua vontade na criação. Apocalipse 4:11, veja o que vai dizer. Eu estou bem pertinho de Apocalipse, eu estava em Tiago, né? Apocalipse 4:11. Diz o seguinte: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Ele criou todas as coisas do jeito que ele quis. O porco é daquele jeito porque ele quis. A vaca, o cavalo, o coelho, o cachorro, o homem nasceu do jeito que ele quis. Foi criado do jeito que ele, o Senhor, quis. A mangueira, a videira, a figueira, todas as coisas foram feitas do jeito que ele quis, de acordo com a sua vontade soberana. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo, a redenção, o conselho da vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, para nós explicarmos melhor sobre isso. Capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1, versículo. Eita! Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Visto que na sabedoria de Deus, no conselho da vontade de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Efésios 1, 5 a 7. Efésios 1, versículo 5 ao versículo 7. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o conselho da sua vontade, segundo a sabedoria da sua vontade, segundo o seu intelecto, segundo o que ele queria, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Deus não só pensa, como sente, como também age. Age onde? Na criação, operando a sua vontade, na redenção, atendendo o conselho da sua vontade, conselho da sua sabedoria, para salvar aquele que ele criou e que se perdeu no pacto da obediência, para trazer através do seu Filho amado. E em terceiro lugar, a consumação, onde a soberania da vontade de Deus será executada. Salmo 2, versos 6 a 8. Veja o que diz. Salmo 2, versos 6 a 8. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho. Neste dia eu te gerei. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus 25, 34. Mateus 25, 34 diz o seguinte: Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Na criação, Deus operou a sua vontade. Na redenção, Deus atendeu o conselho da sua vontade. E na consumação, acontecerá a soberania da sua vontade.
seus decretos que são imutáveis, as suas determinações que são imutáveis, o decreto da sua vontade, a sua soberana vontade será executada na consumação. Essa é a personalidade do Deus que nós servimos. Louvado seja o nome de Jesus. Como aplicação, devemos sempre reconhecer a ação de Deus em nossas vidas através de sua providência espiritual, perdão, justificação, vida eterna, bem como a provisão e proteção de cada dia. Isso produzirá, uma vez que nós reconhecemos a ação de Deus em tudo, Ele cuida de nós, Ele nos perdoa, Ele nos perdoou, nos justificou e nos deu a vida eterna. Como também é o Deus que cuida da nossa provisão diária, é quem nos protege, nos dá livramento e cuida de nós. Essa compreensão de que nós estamos na mão de Deus e que Deus controla, que Deus cuida, que Deus age e que Deus está trabalhando em nosso favor, produzirá em nós gratidão, adoração e serviço a esse Deus que cuida de nós. Ele nos deu a vida eterna, Ele nos tirou da morte para a vida, Ele nos deu um novo nome, uma nova vida. Ele cuida de nós, Ele provê o nosso alimento, Ele nos dá a proteção diária. A Ele, pois, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a minha vida, toda a minha gratidão e todo o meu serviço para Ele, por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Conclusão, quando vem a ondinha, essa ondinha aqui, ó. Peraí. Opa! Quando vem essa ondinha, conclusão. O entendimento da personalidade de Deus nos leva ao aperfeiçoamento do nosso relacionamento com Ele, através de Jesus. Que nós possamos nos esforçar para que nossas vidas busquem sintonia com o pensamento de Deus. Razão, sentimento, emoção e vontade, ação do nosso Deus. Que nós possamos estar em sintonia perfeita em todos os aspectos e em todas as esferas da vida com o Deus que nós servimos. Porque esse Deus, Ele nos amou, Ele nos criou, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele age em nosso favor, Ele trabalha por nós, para nós, Ele cuida de nós e Ele nos dá a provisão diária. A Ele, pois, toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração como Ele falou ao meu. E te convido para o estudo da próxima quarta-feira. Os estudos estão passando. Chegamos no 5º. E a tendência é cada vez mais nós nos aprofundarmos no conhecimento desse Deus que nós servimos. Quanto mais conhecermos a Deus, quanto mais conhecermos a sua personalidade, o seu caráter, o seu atributo, a sua glória, mais temos entendimento para adorá-lo, para servi-lo, colocar o pensamento nele, para fazer a sua vontade. Que o Senhor, Ele, pois, nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento maravilhoso, onde nos reunimos, mesmo que virtualmente, para aprendermos um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações e nos faça, Deus, em nome de Jesus, buscar cada vez mais a Tua presença. Pai, Senhor, nos dá a compreensão diária do quão grande és Tu e quão poderoso Tu és. E mesmo sendo grande e poderoso, Tu se relaciona comigo. Nos ajude a cada vez mais te alegrar e não te entristecer. Buscar a Tua face e não a nossa vontade. Fazer o Teu querer e não o nosso. Negar-nos a nós mesmos para fazer a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Pai, em nome de Jesus, nos concede uma noite de sono maravilhosa. Nos prepara para o decorrer da semana, se for essa a Tua vontade. Seja conosco, continua conosco e nos desperta para buscar a Tua presença. Essa é a oração que nós te fazemos e desde já te agradecemos em nome.
Salmo 4, verso 8 diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo.